A paz do nosso Senhor Jesus, eu sou o pastor Valdir com mais uma palavra para o seu coração. Espero encontrá-lo em plena saúde, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus venha transformar a sua vida, em nome do nosso Senhor Jesus. Deus é bom, Deus é poderoso para fazer o sobrenatural na sua vida, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus, Jesus é Vida, aqui do Franco da Rocha, no bairro do Jardim União. E eu tenho uma palavra para você, e creio que essa palavra, se você crer, Deus mudará a sua vida, Deus mudará a sua história, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre um homem que se encontrava paralítico há 38 anos. Este homem, ele era totalmente dependente de outras pessoas, ele era impossibilitado de se movimentar. Esse homem ele era tão dependente das pessoas que quando Jesus foi falar com ele, ele simplesmente falou o que ele sentia naquele momento. Ele mostra a dependência emocional que ele tinha de outras pessoas. Ele mostra que ele achava que as pessoas que poderiam fazer algo para ele, um homem natural, poderia ter um dia misericórdia dele, se compadecer dele e ir ali e fazer para ele o que ele não podia fazer. Você pode ver que quando Jesus chega perto dele, tem um diálogo que esse homem que estava ao tanque, à beira do tanque de Betesda, ali em Jerusalém, ele conversa com Jesus. Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado. Ele não responde sim, ele simplesmente fala: quando eu vou me lançar, outro vai antes de mim e se lança e é curado, e eu estou aqui há todo esse tempo por causa disso. Isso nós podemos perceber que este homem ele tinha uma dependência física e emocional de outras pessoas. Podemos também olhar para dentro deste homem com os olhos espirituais e ver que ele era totalmente depressivo, ele era totalmente incapaz emocionalmente, porque com certeza ele se sentia uma pessoa que não tinha valor algum para ninguém, que não tinha capacidade de fazer algo. Com certeza as pessoas passavam por ali e até ignoravam este homem, a existência dele. Mas Jesus chegou até este homem. Como Jesus também quer chegar até você através desta palavra. Jesus ele quer mudar a sua história. Independentemente do problema, a circunstância, se é enfermidade, se é problema financeiro, se é problema familiar, se é problema no seu interior, independente do problema, Jesus ele é capaz de mudar qualquer quadro, qualquer situação. Ele é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa. Basta a pessoa crer que ele é capaz, que ele é poderoso para fazer o sobrenatural na vida desta pessoa. E eu quero te convidar. Jesus fala assim: eu bato a porta, se você abrir, eu entro. Ele entra para quê? Ele entra para fazer parte da tua vida. Ele entra para ser mais um ali dentro daquela casa. Mas ele entra para fazer a diferença. Ele entra para mudar as situações. Ele entra para curar. Ele entra para restaurar. Ele entra para libertar. Ele entra para curar as pessoas que abrir esta porta. Então eu quero falar com você sobre este homem do tanque de Betesda. Aos olhos humanos, para ele não tinha mais jeito. Aos olhos humanos, ele nunca ia conseguir chegar até aquele tanque e se lançar naquela água sozinho, por conta própria. Porque a Bíblia diz que ele era paralítico há 38 anos. Então ele estava ali há 38 anos tentando se arrastar até o tanque para que ele fosse curado. Mas um dia mudou a vida deste homem, como hoje também
pode mudar a sua vida. Por que eu digo pode? Porque depende exclusivamente de você. Não depende somente de Deus, não depende somente de Jesus. Porque eu e você, para que a nossa vida venha a ser transformada, nós temos também que fazer a nossa parte. A nossa parte é confiar, a nossa parte é crer que Jesus é capaz de mudar a nossa história, de mudar a nossa vida. Nós vamos ler em João capítulo 5. Pega aí a sua Bíblia, com certeza Deus vai falar com você através dessa história deste homem paralítico há 38 anos que se encontrava ali no tanque de Betesda em Jerusalém. João capítulo 5. Aleluia! Glória a Deus, Senhor. Fala, Pai. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrasse uma vez com a água agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, há 38 anos. Vê Jesus vendo deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, Jesus perguntou para ele: o que querem ser curado? E ele então respondeu: eu não tenho ninguém que me põe no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce sempre outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Não, era hoje. Esse dia é hoje, meu irmão. É hoje que Deus mudará a sua história. Hoje é o dia. Queridos, eu gosto muito da amplitude do escritor ao narrar esse épico milagre. Me parece, irmãos, que João enxerga essa cena não com os olhos humanos, mas ele enxerga essa cena, meu irmão, com os olhos de Deus. Há uma mudança brusca de visibilidade. Há uma mudança entre o versículo 1 e o versículo 2. Entre o versículo 3 e o versículo 4. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. Jesus, judeu, subiu para Jerusalém. Apenas 3 datas, irmãos. 3 festas fixas obrigavam judeus a fazer uma romaria até Jerusalém. Eles partiam de todos os lugares do mundo antigo para cumprir este mandamento. Então, quando se aproximava de Jerusalém, parecia um caldo de um rio que ia se engrossando quanto mais se aproximava. E quando chegava em Jerusalém, era certamente uma multidão de pessoas que se aglomeravam às portas daquela cidade. Na época de Jesus, morava 10.000 pessoas em Jerusalém. Nos dias de festas, 300.000 pessoas subiam para a cidade sagrada. Então você imagina, irmãos, 2.000 anos atrás, 300.000 pessoas indo todos para um único lugar.
há uma revelação no verso 1 que não é descrita pelo autor. Ele diz assim: tinha uma festa do judeu e Jesus foi para Jerusalém para cumprir essa festa. Junto com ele, 300.000 pessoas. Imagina, irmãos. Para quem não sabe, irmãos, Jerusalém possui até hoje 12 portas na sua muralha. Porém, há 2000 anos atrás, as pessoas que iam para Jerusalém, elas deveriam entrar pela maior porta, e mais suntuosa porta de todas as portas que estavam ali. O nome dela? Porta Dourada. A Porta Dourada das 12 era a mais alta e a mais larga. Por que a Porta Dourada era mais significativa naquela época? Porque a Porta Dourada, ela dava direto para o templo, para o beco de iniquidade. Se você abrir agora no Google, meu irmão, foto de Jerusalém atual, a maioria das fotos de Jerusalém, ela é tirada do Monte das Oliveiras, que aí dá para você ver toda a cidade. Algumas coisas que você vai ver nessa foto. O que você vai ver nessa foto agora? Você vai ver que a cidade tem um muro, que na foto ele parece bem pequenininho, mas esse muro na parte mais baixa, sabe quantos metros ele tem? 30 metros de altura. E você vai perceber que dentro da cidade, presta bem atenção no que eu vou dizer hoje, dentro da cidade você vai perceber um templo, que vai se destacar de todas as construções que tem dentro da cidade. Por que ele vai se destacar? Porque ele tem uma abóbada, ele tem uma cúpula redonda, dourada. Aquele templo ele chama Mesquita de Al-Aqsa, é um santuário islâmico. Você vai perceber que ela é dourada, e aquilo não é pintado com spray nem com rolinho não, aquilo lá é ouro, puro ouro. E ele tem a espessura de 3 milímetros de ouro. O rei de Omã mandou, doou todo esse ouro. Ele doou esse ouro para cobrir toda essa abóbora. Essa mesquita é a terceira mais sagrada do islâmico. A primeira é em Meca, a segunda é em Medina e a terceira é em Jerusalém. Porque segundo a tradição islâmica, Mohammed foi arrebatado em Jerusalém. Tradição islâmica. Essa mesquita tem 1.300 anos de idade e é patrimônio da humanidade. Na época de Jesus, ela não existia. E o que estava lá era o templo de Herodes o Grande. Era para lá que judeus de mundo inteiro se direcionavam para adorar, oferecer sacrifício e holocausto ao Deus de Israel. Se você olhar, irmãos, se você olhar hoje, você vai ver lá dentro essa abóbada, e na reta dela, a foto tirada do Monte das Oliveiras, você vai ver uma porta, que hoje essa porta está fechada, totalmente fechada de pedra, de blocos. Mas preste bem atenção, fechada de blocos. Por favor, preste atenção. Você vai ver essa porta, que ela está totalmente fechada. Ela está totalmente bloqueada. Ela fica neste muro, nessa grande muralha. Ali tem uma porta, que é essa porta que os judeus migravam do mundo inteiro, entravam por ela
para sair ali onde era o templo, porque a mesquita não existia nessa época. Essa porta hoje está fechada com blocos, e na frente dela existe um cemitério. Por que existe um cemitério? Quem foi que fechou essa porta, meus irmãos? Quem foi que colocou um cemitério em frente a essa porta? Os islâmicos, quando conquistaram essa cidade, no ano 1000, durante as cruzadas, ouviu dizer que quando o Messias viesse, ele ia entrar por essa porta, ia entrar no templo de Deus, ia começar a era messiânica. Então o que os muçulmanos fizeram? Que o Messias vai entrar nessa porta? Não, nós vamos impedir. Colocaram, fecharam, toda de pedra, e colocaram o cemitério na frente, porque eles sabem que o Messias nunca pisaria num lugar onde tivesse pessoas sepultadas. O que não contaram com os islâmicos é que o texto da Bíblia diz que quando o Mashiach voltar para entrar nessa porta, a primeira coisa que vai acontecer, os mortos vão ressuscitar. Aleluia, glórias a ti, Senhor Jesus. Eles fecharam com pedras, impedindo, mas a Bíblia diz que quando ele pisar no Monte das Oliveiras, haverá um terremoto sobre a cidade de Jerusalém, e certamente essas portas estarão abertas, porque essas pedras cairão por causa desse terremoto, porque pessoas deste mundo inteiro iam para Jerusalém, eles queriam e se afumilaram, ficaram dias se afumilando nesta porta para entrar por ela, justamente porque todos eles sabiam que aquela porta é a porta onde o Messias, o Yeshua Mashiach, ia entrar por aquelas portas quando ele viesse para reinar durante 1000 anos. Todos eles sabiam, então eles vinham em caravana e sabiam, e se amontoaram ali naquela porta, dando um passo de cada vez, todos apertados. Estamos pegando o versículo 1. Preste bem atenção no que eu estou falando para você. Aprende com a palavra de Deus. Deus vai mudar a sua história. É uma porta alta, é uma porta gigantesca. Eu estou profetizando que um dia você vai para lá, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eles vinham. Tem até os umbrais lá até hoje, é da época de Jesus. Eles vinham e se afunilavam dentro dessa porta, para entrar por essa porta, porque era lá que estava o templo, porque lá tem uma rampa imensa, eles iam em romaria a pé. Existiam pessoas que juntavam dinheiro a vida inteira, só para ter a honra de passar por essa porta, imagine só. E eles vinham apertados, e quando chegavam perto do umbrais, não passavam pelo meio, ficavam 2 filas gigantes pela lateral. Eles queriam colocar a mão nesses umbrais, eles colocavam a mão e diziam: bendito seja o Deus que enviou o nosso Salvador, bendito seja o Deus que enviou o nosso Redentor. Era isso que eles diziam. Era uma honra para eles falar isso. Pelo menos uma vez eles deveriam fazer isso na vida. O texto sagrado diz que Jesus vai para Jerusalém num dia desses. Olha a amplitude de quem escreve. Ele vê no verso 1 uma multidão de pessoas se afunilando nessa direção. Olha o que vai acontecer no verso 2. Ora, existia ali uma porta chamada Porta das Ovelhas. Olha, irmãos, presta atenção. Sabe o que isso quer dizer? Que quando Jesus foi chegando na porta da honra, na porta da exaltação, na porta do milagre, na porta da manifestação de vida, quando ele chegou perto, ele saiu de lado e não entrou nessa porta. Porque o verso 2 vai dizer: ora, existia ali, junto à porta das ovelhas. A porta das ovelhas, senhores e senhoras, era do lado oposto dessa porta grande. E a porta das ovelhas era a porta melhor de todas as portas, e a mais estreita de todas elas. A porta das ovelhas ficava no fundo do templo.
Ou seja, a porta das ovelhas era a porta dos fundos, não a porta da frente. Olha o que Jesus faz, quando ele vai para entrar pela porta da frente, ele tinha todo o direito de fazer isso. É sobre ele que a porta existe e fala. O que ele faz? Ele sai do meio da multidão e vai em direção a uma porta que ninguém queria entrar. Por que não? Porque a porta das ovelhas não tem o glamour da porta dourada. Porque a porta das ovelhas não tem a glória da porta dourada. Porque a porta das ovelhas é a menor porta das ovelhas, é a mais baixa e a mais estreita. Porque ela se chama porta das ovelhas. No fundo do templo sobrou um espaço. E os sacerdotes pensaram, o que a gente vai fazer com esse espaço? Os sacerdotes disseram, vamos fazer aqui 5 tanques. E vamos aproveitar a porta das ovelhas, porque quando o povo pecar, eles vão ter que trazer as ovelhas para morrer. E eles vão entregar para nós, aqui nas portas das ovelhas, na mais baixa das portas, porque a pessoa tinha que se abaixar para entrar nela. A gente pega as ovelhas que vão ser sacrificadas aqui, é muito forte isso, meus irmãos. E as ovelhas felpudas, não dá para a gente observar se elas têm defeito na pele. A gente não pode sacrificar um animal com defeito. O que a gente faz? Antes de sacrificar essa ovelha, a gente mergulha ela nesse tanque. E quando a gente tira da água, o pelo vai estar baixo. E aí a gente pode ver se ela tem defeito na pele. Verso 1, havia uma festa dos judeus, multidão. Verso 2, não tem ninguém na porta das ovelhas. Oh glória, olha que mistério. Deus, meus irmãos, nos enxerga como um todo, como único. Aleluia. Ele te vê no meio da multidão. Ele escuta. Você imagina quantas orações sobe desse planeta para o céu? Imagina, são 8 bilhões de pessoas no mundo. É a oração subindo direto para o trono de Deus, meus irmãos. Deus conhece uma por uma de todas elas, inclusive a sua, a minha também. Jesus sai, ele dispensa essa glória da porta grande, e ele vai para uma porta que ninguém queria. Ninguém queria aquela porta, ninguém queria ir lá. Me parece que Jerusalém fala que todos nós temos uma porta escondida. Todos nós temos uma porta de sofrimento, de dor, de vergonha. Uma porta que quando alguém se aproxima, a gente nunca vai abrir ela para ninguém. E quando abrir, pode acreditar, vai ser uma das últimas portas que vamos abrir. Porque na porta das ovelhas, que nós escondemos os nossos defeitos, as nossas imperfeições, as nossas falhas. Todo mundo aqui tem uma porta das ovelhas. E Jesus está interessado nela, nessa noite. Ele sai, você imagina a cena. Ele sai dali e vai para lá. Chega lá na porta das ovelhas, não tem ninguém. Ele se abaixa, passa ali e entra. Quando ele entra, ele encontra ali um segundo tipo de culto. Era o culto das pessoas defeituosas. Porque eram 5 tanques. E um desses tanques não tinha nenhuma ovelha nele. Era uma multidão de gente com defeitos. Verso 1, uma multidão na porta dourada. Verso 2, Jesus sozinho. Verso 3, uma multidão à beira de um tanque. Uma outra multidão paralela, ilegal, desprezada. Um outro tipo de crente que não tinha direito desta glória. Porque pessoas aleijadas, paralíticas ou com qualquer defeito, a Torá dizia que eles não poderiam entrar. Eles não poderiam entrar pela porta da frente, pela porta dourada. Então eles entravam pela porta do fundo. A Bíblia diz que estavam ali
É plural, presta atenção. Cegos, aleijados, coxos, paralíticos. Só gente com problema. Só gente com defeito. Os perfeitos vão ali. Os defortos vão lá, na menor porta. Observe o interesse de Jesus. Ele não está interessado nas suas virtudes, meus irmãos. Ele está interessado nos seus defeitos. Ele é salvador de defeituosos, de aleijados espirituais, paralíticos espirituais, de cegos espirituais, de pessoas que carecem. Elas têm essa desvantagem de ter defeitos, mas elas têm lá na porta de fundo o que ninguém tem lá na porta da frente. Elas têm uma fé que quem está entrando nesta porta não teve. E se tem uma coisa que Deus gosta no ser humano, é essa tal de fé. Parece que é um imã que o atrai. Jesus sai do meio da multidão, não está interessado muito nisso. Ele não está interessado nesse clamor. Você entende? Não adianta você chegar aqui e falar das coisas certas e boas que você faz. É muito maior para Deus você ter a grandeza de dizer e contar para Ele os seus defeitos. O interesse de Jesus, Ele vai pela porta das ovelhas. Entra lá, chega lá, dá de cara com um tanque cheio de lodo, com pessoas mal cheirosas. E ele entra, o que ele faz? Ele poderia parar na porta e dizer: todo mundo aí, todo mundo que está aí, olha para mim. Todo mundo agora, receba a cura. E todo mundo ia ser o quê? Foi isso que ele fez? Não. Não foi isso que ele fez. Poderia ter feito, mas não fez. Ele saiu, com licença. Com licença. Opa, desculpe. Opa, com licença, senhor. Com licença. Chegou aqui na beira. Um aleijado. Ele olhou e disse: quer ser curado? Irmão, isso é a pergunta que se faz para um aleijado? A Bíblia diz que ele estava ali há 38 anos. Jesus tinha 31 quando chegou ali. 7 anos antes de Jesus nascer, ele já estava lá. Quando Jesus foi apresentado no templo, na frente, ele já estava lá no fundo, às 7. Quando Jesus voltou de novo para esse templo, para fazer essa festa, participar dessa festa, com 12, ele já estava lá a 19. Quando Jesus começa o seu ministério na Judéia, com 30, ele já estava há 37 anos lá. Quando Jesus vai até lá para pregar, para fazer a obra na vida dela, ele estava com 38 anos, na beira de um tanque. Como aguentar tanto tempo, meus irmãos? Mas foi porque aguentou tanto tempo que Jesus foi lá. Você quer que Jesus venha? Então você tem que aguentar. Não importa o quanto tempo demore, mas você tem que aguentar. Você tem que suportar. Ele estava lá há 38 anos, Jesus chega e pergunta: quer ser curado? Lembra do cego? Trouxeram o cego para Jesus. Jesus parou e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? O cego devia dizer, eu quero uma bengala nova com direção hidráulica, com ar-condicionado. Isso é pergunta que se faça por um cego. Isso é pergunta que se faça por um aleijado. Isaías capítulo 6, só está Isaías e Deus. Deus faz uma pergunta assim, jogando ao vento: quem eu enviarei? Quem agir por nós? Como se houvesse mais alguém ali. Isaías diz: eis-me aqui, eu? Envia-me a mim? Por que será
que Deus faz esse tipo de pergunta, meus irmãos? Sendo que a resposta é óbvia. É simples. Deus sabe tudo o que você precisa. Mas Ele quer ouvir da tua boca o que você quer que Ele faça. Durante muito tempo, década de 90, eu falava assim, eu não vou orar, contar para Deus o que eu estou vivendo e passando. Eu não vou fazer isso. Falar para Deus o que eu estou sofrendo. Eu não vou fazer porque Ele sabe da minha vida. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que eu estou passando. Então para que eu vou contar o que Ele já sabe? Claro, eu preciso fazer isso. Mesmo Ele sabendo, meus irmãos. Porque isso é um sinal de relacionamento que eu tenho com Deus. Isso é um sinal de confiança em Deus. Então, Deus sabe tudo o que você precisa. Ele sabe tudo que você veio buscar e tudo que você quer aqui agora. Mas mesmo assim, Ele quer ouvir da tua boca, como um filho e como filha, o que você quer que Ele faça. Ele vai e encosta e diz, quer ser curado? O cego olha e diz, pois é. Se eu não quisesse, eu não estava aqui. Claro que eu quero. Mas só que não basta eu só querer. Por quê? Porque toda vez que um anjo mexe a água, vem outro e pula na minha frente. Eu já vi 38 pessoas saírem daqui. E a minha esperança é justamente o dia que chegará a minha vez. Porque isso aconteceu com eles. Isso vai acontecer comigo também, em nome de Jesus. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Ficou 38 anos no Forrobodó, ficou 31 anos bebendo e fumando na festa, aí se converte e quer que Deus faça e passe você na frente de todo mundo, porque os seus olhos são azuis, porque a tua pele é mais branca. Eu aprendo com esse homem o seguinte, não chegou a minha vez, mas eu não arredo o pé daqui, porque se aconteceu com fulano e com cicrano, se aconteceu com ele, vai acontecer comigo também. Então quando você vê um irmão contando aqui um milagre, dando testemunho, você tem que se alegrar, porque a fila está andando, e uma hora vai chegar a sua vez, aleluia! Porque você não pode sair, o que você não pode fazer é sair da beira deste tanque. Não acontece comigo, só acontece com os outros, então eu vou procurar outro tanque. Meu irmão, não tem outro tanque. Olha o nome do tanque, Betesda. Ben quer dizer casa. Casa da misericórdia, Betesda quer dizer. Casa da misericórdia quer dizer a palavra tanque de Betesda. Então, Senhor, sabe o que é? Sempre tem outro que vai na minha frente. Deus não perguntou nada disso para você. A vida foi objetiva, imperativa. Você quer ser curado? Somente você tem que dizer que sim ou não. Não parece esse homem eu e você? Porque, por exemplo, no culto desse que você não dá nada, mas um culto, aí o Senhor desce nessa casa, olha para você e diz assim, e aí meu filho, ô minha filha, ô jovem, o que você quer que eu te faça? É só você responder, mas aí o que você faz? Eu não estou aguentando mais minha mãe, não estou aguentando mais o meu marido, minha mulher, meus filhos, o meu emprego, eles estão me infernizando, Jesus. Aquele marido está me tirando do sério. Aí a gente começa a falar coisas infundáveis. E só quer saber de uma coisa. Ele quer saber se você quer. É isso que ele pergunta. Hoje, se você quer hoje, se você crê hoje. Ainda bem que Deus não fica dando ouvido às besteiras que a gente fala. Porque nós estamos confundindo Jesus com psicólogo. Ele não é psicólogo. Ele começou a despejar problema. Aquele ali não presta, aquele não vale nada. Eu estou aqui 38 anos, nada não acontece. Ele não está perguntando nada disso. Ele só quer saber se você crê. Se você quer. A conversa é com você. Quer ser curado? Quer ser curado? Levanta, toma o seu leito e anda. Espera aí, eu tenho certeza que Jesus se abaixou para falar no ouvido deste homem,
Porque se ele fala abertamente, levanta, toma no seu leito e anda, os outros paralíticos iam tudo andar, tudo levantar e andar. Viúva de Naim, se ele fala, se ele chega ali na esquina, se ele não chega no caixão e manda um menino, que era filho dela, levantar, se ele grita, monte levanta, todo mundo do cemitério vai levantar. Por isso que ele vai e toca na esquifa e dá uma ordem baixo, sussurrando no ouvido desse homem também, na beira deste tanque, e também vai sussurrar no seu ouvido nessa semana, e também vai falar na brisa essa semana no seu coração, e vai dizer para você não temer, porque Ele é contigo, porque Ele está te contemplando na beira deste tanque, e Ele vai fazer você levantar, levanta e anda, e tudo que está atrofiado vai voltar a ser como era antes, em nome de Jesus. Levanta, toma o teu leito e anda. Mas é aqui, ó, levanta e toma o seu leito e anda, na discrição, sem chamar atenção. Não tem nada de espalhafatoso aqui não, porque senão todo mundo vai se envolver. É com você. Não é que ele faz distinção de pessoas. É porque ele está de olho naquele homem, e ele está de olho em você. Vai, toma o teu leite e anda. Sabe o que acontece? Ele sentiu um fogo lá na ponta do pé, um formigamento. Começou um fogo lá debaixo dos pés. E daqui a pouco, quando ele se ajoelhou para levantar, todo mundo que estava ao redor já ficou de olho. Opa, o anjo mexeu na água e a gente não viu. O anjo chegou aí e a gente não viu. Só que na verdade, se ele tivesse sido tocado pelo anjo, ele estava molhado. Mas ele não estava molhado, ele estava seco. Então você está achando que Deus vai enviar um anjo para fazer um milagre na sua casa, na sua vida? Não, lá no seu negócio, não. Está demorando porque não é anjo que vai vir. Quem vai vir vai ser o próprio Mestre. Quem vai vir vai ser o próprio Jesus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não vai precisar ser mergulhado e molhado. Você vai sair ali à vista de todo mundo. Toma o teu leite e anda. Olha a ordem. Levanta. Você que está prostrado. Esse leito te dominou a vida inteira. Ele tem a sua marca aí. Enrola ele. Leva com você. Vai. E depois disso, você anda. Ele não disse, levanta, anda e depois vem buscar o leito. É um processo. Se você quer um milagre de Deus na sua vida, você tem que se levantar, meu irmão. Ficar sentado, parado e deitado não vai adiantar. Não se conformar. Não aceitar sua situação. Derrota não é para você. Então, áreas atrofiadas vão começar a receber vida esta semana. Coisas que não funcionavam, que não tinham mais jeito, estão tortas e paralisadas, vão voltar à vida gradativamente essa semana. Você recebe? Você recebe? E o leito? Por que Jesus falou para ele? Pega esse leito e leva com você. Por duas coisas. Se ele deixa o leito lá, outro vem e deita no leito. Então aquilo que não serve para você, meu irmão, não fica querendo dar para os outros não. Ô pastor, eu estou liberto do cigarro, parei de fumar. Tinha um estoque de cigarro lá em casa. Doei tudo pro meu vizinho, olha aí. Olha aí, tá errado. O que você não quer para você não pode dar para os outros. Ah, eu tinha um altar cheio de imagem de escultura. Agora me converti, não me prostro mais diante de imagem de escultura. Aí você fez o quê? Ah, eu dei para minha avó. Ah, ela é muito religiosa. Tá errado, meu irmão. O que não serve para você, entenda, também não serve para os outros. Segundo, Jesus mandou pegar aquele leito, enrolar e botar debaixo do braço. Ele nunca mais vai precisar daquele leito. Para se deitar, não. Mas agora, mais do que nunca, ele ia precisar daquele leito. Irmãos, receba essa palavra no fundo do seu coração. Que Deus, Ele é Deus para fazer o sobrenatural na sua vida.
No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, receba esta palavra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus, me acompanhe no canal, que tem muitas outras palavras que Deus vai fazer o sobrenatural através delas, na sua vida, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que não serve para você, não serve para os outros. Não deseje para as pessoas o que você não quer para você. Amém? Fica com Deus, em nome de Jesus. Compartilhe este vídeo para edificar a vida de outras pessoas, em nome de Jesus.